Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje nós vamos aí do livro de Geografia, da página 80 até 85. Todo mundo com o livro aberto aí junto comigo, acompanhando a correção, tá bem? Vamos acompanhar a leitura, a explicação e também a correção da atividade, fazendo as alterações que forem necessárias, tá? Combinado? Sempre com o livro. Que às vezes não dá para enxergar direito, quem está, por exemplo, com a tela do celular, né? Fica pequeno. Eu estou dando um zoom aqui, mas ainda assim essa letra aqui, ó, ela é fraquinha, vocês estão vendo? Então vamos lá. A população brasileira é predominantemente urbana. Até a década de 1960, a maioria da população brasileira vivia em áreas rurais. Com o desenvolvimento das indústrias na cidade, muitas pessoas deixaram o campo em busca de melhores condições de vida. Além disso, a mecanização da agricultura causou o desemprego de muitas pessoas no campo, que foram buscar na cidade novas oportunidades de trabalho. A partir de 1970, a maior parte da população brasileira passou a viver em áreas urbanas. Em 2015, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que, de cada 100 habitantes do país, 85 vivem em áreas urbanas e 15 viviam em áreas rurais. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando que 15% vive na área rural e 85% na área urbana. Então, o que esse texto aqui está dizendo, né? Dizendo que até 1960, a maioria da população vivia em áreas rurais e a economia brasileira também era uma economia muito rural. O que isso quer dizer? Que as atividades econômicas estavam muito voltadas para agricultura e criação de gado, por exemplo. Entenderam? A gente viu que o Brasil, no início da colonização brasileira, né, já foi marcado pela plantação de açúcar. Logo em seguida, o outro bem que foi usado nas plantações foi o café. Então, a gente tinha uma tradição muito agrícola. Aí chegou as indústrias, né? Aqui em Contagem, principalmente, aconteceu isso muito fortemente, né? A gente sabe que Contagem foi uma cidade, né, industrial ali, com o distrito industrial. E aí, com a fundação do Distrito Industrial, aconteceu exatamente isso. As pessoas começaram a sair das áreas rurais, que era ali para o centro de Contagem, Esmeraldas, e vieram pessoas de todos os lugares de Minas Gerais, das proximidades aqui, para trabalhar nas indústrias de Contagem. E aí também outra coisa que aconteceu foi que aconteceu a mecanização da agricultura. O que é isso? O uso de tratores, de máquinas de colheita, de máquinas para irrigar. Isso diminuiu a necessidade dos trabalhadores rurais. E aí eles ficaram desempregados, tiveram que sair para procurar outros recursos, né? Outra questão importante, quando a gente fala da maioria da população ser urbana, é que a gente pensa que as áreas urbanas nem sempre são corretamente ocupadas. A gente tem locais, né, que são de ocupação irregular, porque, por exemplo, as invasões, né, que são as vilas. Aqui em Contagem aconteceu isso demais. Próximo ali da região industrial, tem muitas vilas. O que acontece? As pessoas vinham, não tinham condição de comprar uma casa ou alugar uma casa que já existisse, e aí ocupavam um lote vago, construíam ali, de forma irregular, às vezes perigosa. Então, por exemplo, muitas vilas ali naquela região são sujeitas a enchentes na época das chuvas, né? Às vezes as pessoas constroem em costas, né, em morros, e também estão sujeitos a deslizamento. Isso indica também o quê? A pobreza e a desigualdade social, né? Nem todo mundo tem condição de comprar uma casa ou construir uma casa num local adequado. Então, vamos continuar aí. A população do Brasil distribui-se pelo território de forma irregular. O Brasil é um país bastante populoso, ou seja, tem um grande número de habitantes. No entanto, nosso país não é povoado de maneira uniforme.
Isso quer dizer que a população não se distribui de forma regular pelo território. Algumas áreas têm elevada concentração populacional, enquanto outras apresentam baixa concentração. O que significa isso? Significa que, por exemplo, lá no norte do país, tem muito menos gente do que tem aqui no Sudeste, por exemplo, que é uma das regiões mais populosas, né? A população não está dividida igualmente, né? Aqui no Sudeste é uma região muito populosa, o Nordeste também, e o Norte, ao contrário, é uma das menos populosas. E uma das menos urbanas também, por causa da floresta ali, né? Tem muitas populações que a gente até viu no livro de história, né? Nessa semana ainda, sobre as populações ribeirinhas, né? A gente até viu dos mascates atuais que levavam as mercadorias nos barcos para as populações ribeirinhas, que viviam ali à beira dos rios, lá no norte do país. Então vamos aí. A densidade demográfica brasileira. Quando dividimos o número de habitantes, população total de um local pela área territorial, extensão territorial desse local, o resultado é a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o censo de 2010, a densidade demográfica do Brasil nesse ano era 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês entenderam o que é isso? É como se eu tivesse que distribuir as peças num tabuleiro, de forma que elas ficassem iguais, né? Então, se tem muitas peças de um lado, eu tenho que distribuir para ver se fosse tudo distribuído igual, quantos teria em cada cantinho de um tabuleiro, né? Então, essa é a divisão que eles fazem. Eles dividem o número de habitantes pela área territorial, pela extensão do Brasil. E aí deu 22 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui nós temos vou diminuir, o mapa com a densidade demográfica. Aí olha o que eu falei aqui para vocês. Aí aqui na legenda, nós temos aqui, ó, o vermelho escuro, que é acima de 250 habitantes por quilômetro quadrado. Vermelho claro, acima de 100 a 250 habitantes por quilômetro quadrado, e assim vai diminuindo. Aqui no amarelo mais claro, nós temos menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, as regiões que a gente tem amarelo claro, que é o norte, a maior parte está aqui no norte. E a do vermelho escuro, como eu falei, né? Aqui no litoral do Brasil, a gente tem a maior concentração, né? Esse litoral leste aqui, né? Então, aqui nós temos no sudeste, São Paulo, olha só. São Paulo está muito urbanizado. A gente sabe que lá muito populoso também. Minas Gerais também, aqui, ó, aqui essa ponte vermelha aqui é a nossa região, Belo Horizonte, Contagem, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui na Bahia e no Nordeste. E o Sul também, né? Alguns pontos aqui do Sul também. Entendido, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Vou dar um zoom para vocês olharem as respostas. Em quais áreas do país a densidade demográfica é maior? E em quais áreas a densidade é menor? Então, nas áreas próximas ao litoral, como eu falei, a concentração é maior. Nas áreas mais interiores, a concentração é menor, principalmente nas partes central e norte do país. Aqui, ó. É do centro para o norte que diminui. Aqui no Amazonas, aqui é Manaus, que a gente tem uma grande também população lá. Então, vamos lá. 5. Na unidade federativa em que você vive, a população se distribui da mesma maneira regular pelo território? Vamos olhar aqui em Minas Gerais. Não, né? Aqui, ó, a gente tem desses amarelos menos claro aqui, várias partes aqui no norte de Minas Gerais, no centro, no oeste aqui de Minas. Aí, olha aqui, mais aqui pro sul de Minas é que a gente tem a concentração de maior população. Então, aqui não é regular também, né? É mais concentrado no sul de Minas e essa parte aqui no oeste de Minas também.
Então vamos lá. Continuar a leitura do texto acompanhando comigo, pessoal. Agora nós já estamos no capítulo 2. A formação da população brasileira, uma mistura de povos. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram em nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Então, eu até pedi para vocês assistirem um vídeo na aula passada, o imigrante, vocês viram que bonitinho, mostrando, né, como que foi a trajetória desses imigrantes, que foram os imigrantes que vieram depois dos africanos trazidos como escravos, né? E aí a gente vê, né, passando aqui por essa frase e lembrando que nós estamos chegando, hoje eu gravo essa aula sempre um dia antes de postar, na maioria das vezes. Então estou gravando ela aqui no dia 18 e nós sabemos que dia 20 é o quê? Dia da Consciência Negra, né? Então nós estamos aí no livro de história, no livro de geografia, o tempo todo vendo a respeito da escravidão, do sofrimento dos escravos, da injustiça e também das lutas que eles tiveram ao longo desse tempo, né, pelos direitos de igualdade, né? Então a gente vê aqui que, né, que a população brasileira é muito diversa, ela é muito diversificada, formada por várias pessoas. Mas nós temos aí uma descendência desses africanos escravizados, né, que é gigantesca, né? Grande parte da nossa população tem um ascendente, né, que veio da África. Então, essa luta, né, da consciência negra pelos direitos de igualdade, ela é muito importante, a gente não pode esquecer dela nenhum minuto. A gente comemora isso agora no dia 20 de novembro, mas não pode ser uma luta da qual a gente se esqueça, né? A gente está vendo lá no livro de história sobre toda a história da trajetória dos africanos, desde o trajeto deles, né? Foi horrível lá nos navios negreiros, até as condições de trabalho que eles tinham, inaceitáveis, a luta deles pela libertação, os quilombos, vimos as comunidades quilombolas, igual dos Arturos, então tudo isso nos motiva a pensar que todos nós temos que estar juntos a favor dessa luta, tá bom, pessoal? E ir respeitando sempre a diversidade. No momento atual, nós temos tendo uma grande onda de imigração, por exemplo, de chineses para o nosso território, né? A gente vê muitas lojas, se a gente vai no centro de Belo Horizonte, a gente vê muitas dessas pessoas. A gente tem que pensar que o Brasil só existiu porque ele foi construído por vários povos diferentes, né? E eles continuam a chegar. E a gente também tem que pensar que, por exemplo, quantos imigrantes brasileiros estão espalhados ao redor do mundo? E se a gente gostaria que os nossos compatriotas ao redor do mundo fossem discriminados e maltratados, não é? Eu, por exemplo, tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos há anos. Ela já até conseguiu cidadania americana agora, depois de muito tempo. Então, é esse processo. Então, assim, lá nos Estados Unidos, os brasileiros enriquecem a cultura americana. Aqui nós também temos um enriquecimento da nossa cultura com a chegada de outras pessoas de outros lugares. Então, vamos aí. Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes habitavam as terras que formavam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados lutando por suas terras e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Então a gente vê aqui o que a gente já viu anteriormente no livro de história, né? Que também é a questão dos indígenas, que essa terra era habitada por eles,
Os portugueses chegaram aqui e se apropriaram da terra, né? Se acharam dono delas, acharam que os indígenas não tinham esse direito. Eles escravizaram, mataram e também contaminaram esses povos indígenas com várias doenças. O que é muito triste, que essa luta também dos indígenas hoje, né, pelo direito que eles têm às reservas deles, a manter os costumes e as tradições deles, também é uma luta que é muito importante da gente não esquecer dela, todos os dias, tá? Então vamos aí. A chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Viajavam nos porões de navios em péssimas condições até desembarcarem nas terras em que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terra. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar, na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviço doméstico. Eu nem vou comentar muito a respeito dessa página, porque ela é o resumo de tudo que a gente viu no livro de História nas últimas aulas, né? E a gente tem conversado bastante sobre isso nos últimos dias lá. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui mostrando... há vários grupos em todo o Brasil que atuam pela preservação da cultura de origem africana. Então, aqui nós temos o grupo de Tambor Crioula, Companhia dos Mariocas, no município do Rio de Janeiro, uma foto de 2015. E aqui, em Contagem, né, nós temos o privilégio de ter aí a comunidade dos Arturos com todas as manifestações. Se vocês entraram no site, viram lá que bacana que é o estilo de vida deles, as culturas, né? Aliás, as manifestações culturais que eles têm. Espero que sim, porque é muito importante a gente aqui de Contagem ter conhecimento dessa riqueza que está aqui tão perto de nós. Então, agora nós estamos na página 84. A vida dos imigrantes. Esse zoom dá um trabalho. Vou aumentar mais um pouquinho. Antes de conhecer um pouco sobre a chegada de imigrantes ao Brasil, vamos entender o significado de migrar. Migrar é sair de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou de um país para outro. A diferença entre emigrante e imigrante. Então, vamos ver aqui. O lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, é sua terra natal. Quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é o de sua origem, ela é chamada de imigrante. Então, vamos ver. Emigrante é quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar. Então, ela está emigrando, ela está saindo. E quando ela está entrando em outro lugar, ela é imigrante. Entenderam? Então, aqui nós temos a foto, né, dos imigrantes italianos no município de Caxias do Sul, estado de Rio Grande do Sul, em 1918. Os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil em maior número estão os italianos, espanhóis, alemães e japoneses. A vinda desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XIX e início do século XX. Nesse período também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos, chineses, entre outros grupos de imigrantes. Aqui nós temos a chegada de imigrantes japoneses ao Porto de Santos, no estado de São Paulo,
em 1934. Inclusive, gente, como a gente viu naquele videozinho do imigrante, quem não viu, por favor, volte na aula anterior e assista, porque é bem bacana. Ele mostra que muitos desses imigrantes vieram fugindo da guerra, tá? Da Segunda Guerra Mundial, na esperança de encontrar a paz aqui no Brasil, né? Então, vamos aí para a próxima página, que é a nossa última página de correção de hoje. Essa foto aqui, ó, foto da hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo em 1938. Ela foi construída para abrigar os imigrantes recém-chegados na cidade em seus primeiros dias. Nela, os imigrantes faziam suas refeições, dormiam, tinham assistência médica e auxílio para conseguir emprego. Em 1978, a hospedaria recebeu o último grupo de imigrantes. Em 1998, foi transformada num museu da imigração, que mostra um pouco da história da imigração no Brasil. Eu queria muito ter levado vocês no Museu de Artes e Ofícios, porque lá também tem um pouco disso, sabe, gente? Não é tudo, mas ali a gente vê traços também, sabe? É bem legal. Uma característica marcante da população brasileira se originou da miscigenação, ou seja, mistura de povos e culturas. Que característica é essa? Então, é a diversidade cultural. O que é diversidade cultural? Vários tipos de manifestações culturais, culinária, dança, música, arte, língua, costumes, né, vestimentas de vários povos. 2. Quem formava a população das terras que dariam origem ao Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses? Então, como nós sabemos bem, eram os diversos povos indígenas, que infelizmente, né, foram praticamente dizimados, hoje a gente tem poucos deles. 3. Você conhece alguém que emigrou, né, que saiu daqui, foi para outro lugar, ou que imigrou, que veio para cá? Conte aos colegas. Então, eu conheço, como eu disse, a minha irmã, por parte de pai, ela emigrou, né? Ela saiu do Brasil há mais de 30 anos atrás e foi morar nos Estados Unidos. Lá ela teve filhos, ela trabalhou, continua trabalhando até hoje. Então, ela conseguiu cidadania, então ela emigrou, né? Ela foi embora. Deixa eu pensar se eu conheço alguém que imigrou. Eu não conheço. Vocês conhecem? Na sua família há imigrantes? Qual é a origem deles? Então, isso é interessante. Eu vou perguntar isso no formulário que eu gostaria de saber, tá? Essas duas últimas perguntas. Na minha família, eu sei que os meus ascendentes eram portugueses, na maioria deles, mas não tem informações mais sobre isso, né? Foi há muito tempo atrás. Então, por exemplo, se eu tenho ascendentes imigrantes, não são dessa última leva de imigrantes que vieram para o Brasil nesses anos que a gente está falando aí, no início do século XIX, do século XX, aí, no final do século XIX, início do século XX. Não é o caso dos meus ascendentes e dos de vocês. Então, eu vou colocar isso no formulário, essas duas últimas perguntas aqui. Eu gostaria de saber sobre vocês, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo, um abraço e até a próxima.